Nosso tema para essa noite: conselheiros do diabo. Palavra forte, né? Colocou o nome do diabo, o pessoal já treme. O que eu tive de respostas no zap: pastor, que coisa é essa? Que tema pesado, que tema horrível. Só por causa do nome diabo. Você vai entender onde nós queremos chegar. Vamos para a palavra? Começando, segundo Samuel 16, do 15 ao 23. Segundo Samuel 16, do 15 ao 23, para começar. Vamos comigo juntos? Vamos, igreja. Enquanto isso, Absalão e todos os homens de Israel entraram em Jerusalém, e Aitofel estava com eles. Então Uzai, o arquita, amigo de Davi, aproximou-se de Absalão e exclamou: viva o rei, viva o rei. Mas Absalão disse a Uzai: é essa a lealdade que você tem para com seu amigo? Por que você não foi com ele? Respondeu Uzai: não, sou do escolhido do Senhor, deste povo e de todos os israelitas, e com ele permanecerei. Além disso, a quem devo servir? Não deveria eu servir o filho? Assim como servi a teu pai, também te servirei. Então Absalão disse a Aitofel: dê-nos o seu conselho, que devemos fazer? Aitofel respondeu: tenha relações com as concubinas de teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para teu pai, e todos os que estão contigo se encherão de coragem. E assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão. E ele teve relações com as concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. Naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus. Só para a gente poder entender, já há 2 semanas que nós não estamos juntos, e a irmã Joquebede está ali chamando os meninos e as meninas até 8 anos, Joquebede, até 9 anos, vamos lá? Pode ir, minha princesa, direto com a tia Joquebede. Meu príncipe, podem também, aqui ó, tem a turminha aqui na frente também, Joquebede, ó, podem ir. Pastor esqueceu, podem ir. O grupinho hoje está pequeno. Ok, vamos lá, se liga aqui em mim, para a gente se encaixar no contexto. Davi está fugindo do seu filho rebelde, usurpador do trono, Absalão. E quando Davi foge, vem um amigo ao seu encontro, o nome dele é Uzai. E Uzai queria seguir Davi, mas Davi diz: não, volte para Jerusalém, e seja como a minha presença, como os meus ouvidos, diante do meu filho, para que eu possa saber o que ele está tramando. E Uzai volta, e há uma figura que é um verdadeiro traíra, o nome dele é Aitofel. Aitofel servia a Absalão, a Davi, e agora ele está a serviço de Absalão. Ele era um conselheiro, um homem que dava orientações vindas do próprio Deus, de acordo com a crença dos reis. E Davi se vê agora deixado de lado por aquele que era o seu principal companheiro junto à corte real. Aitofel virara as costas para Davi e estava agora a serviço de Absalão. E é nesse contexto que nós temos esta palavra escrita. Na igreja de hoje, há muitos que se têm levantado como vozes de Deus, arautos do Senhor, para o povo que se chama de Deus. Mas na verdade, muitos desses que dizem falar em nome de Deus, estão falando hoje em nome do diabo. Gente que teoricamente teme ao Senhor, mas suas palavras não têm nada a ver com o Senhor. Já acompanhei na minha carreira ministerial muitos lares destruídos,
vidas arruinadas, igrejas destroçadas, por causa de uma orientação indevida, inadequada, fora do propósito do Senhor. Recentemente, eu soube aqui na nossa região, do extremo sul, de um casal que estava em crise por causa da queda moral de sua esposa. O marido estava em dúvidas sobre perdoá-la ou não. Ele sabia que a palavra de Deus o orientava a perdoar a sua mulher que o traíra. Ele amava a sua mulher e ela demonstrava sinais de um arrependimento genuíno. Mas pelo machismo que prevalecia na sua alma, ele não se sentia seguro para recebê-la de volta. E ele procura então o seu pastor para pedir-lhe uma orientação sobre o que fazer. Qual não foi a sua decepção quando, ao procurar aquele que era o seu líder espiritual, ele ouve a seguinte orientação: meu irmão, o que aconteceu foi muito grave, maculou o seu nome, manchou a sua honra, e eu não vejo como você conseguirá salvar o seu casamento. Creio que a sua esposa é um caso perdido. É melhor que você siga o seu caminho e ela siga o dela. Pense no estrago causado por esse conselho diabólico, por parte de um homem que diz ser de Deus. Aquele cidadão que estava inclinado a receber a sua mulher de volta, movido pela palavra do seu líder espiritual, decide agora não mais dar uma chance à sua esposa. Um lar que poderia ter sido salvo, restaurado com uma simples palavra de encorajamento, de sabedoria, mas que se torna agora desintegrado, partido por uma palavra de maldição. Sem dúvida, um conselho do próprio diabo para aquela família. De certa maneira, nós vemos isso na história que acabamos de ler, em 2 Samuel 16. Eu quero pegar a parte final que está aí, ó. Olha aí, ó. Naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra de quem? Do próprio Deus. Aitofel, repito, ressalto, enfatizo, era considerado tanto por Davi como por Absalão como um conselheiro de Deus. Mas nós vamos ver no decorrer da mensagem que ele falava em nome do próprio diabo, na verdade. Amado, amada, cuidado com aqueles que se apresentam a você de uma forma bem intencionada, parecendo ser homens e mulheres de Deus, com capa de piedade, aparência de religiosidade, mas muitas vezes não passam de pessoas a serviço de Satanás. Cuidado com aqueles para quem você tem emprestado os seus ouvidos. Você pode estar ouvindo a voz do diabo, pensando que está ouvindo a voz de Deus. Então vamos à primeira verdade nessa noite. Primeira verdade extraída da palavra nessa noite. Os conselheiros do diabo são aqueles que fazem que você desonre as autoridades de Deus sobre a sua vida. Vamos juntos repetir essa parte? Vamos lá? Os conselheiros do diabo são aqueles que fazem que você desonre as autoridades de Deus sobre a sua vida. Olhe o conselho diabólico de Aitofel para Absalão. Palavra, vamos lá. Então Absalão disse a Aitofel: dê-nos o seu conselho. Que devemos fazer? Absalão tinha acabado de assumir o trono de Jerusalém, já que Davi o deixara desocupado. Aitofel respondeu: tenha relações com as concubinas, as mulheres de teu pai.
que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para teu pai, e todos os que estão contigo se encherão de coragem. E assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações com as concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. Qual é, irmãos, a primeira autoridade de Deus sobre a vida de qualquer ser humano? Qual é? Os pais. Ok? Todo mundo concorda com isso? Os pais. Primeira autoridade de Deus sobre a vida de qualquer ser humano. Há uma promessa bíblica para quem honra os seus pais. Vamos lá? Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Só vocês, igreja. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Há um legado, há uma herança de prosperidade integral para aqueles que valorizam pai e mãe. E sabedor disto, o diabo quererá atravessar o seu caminho, o meu caminho, para não termos em nós a consumação dessa promessa. Observe a natureza maligna do conselho de Aitofel para Absalão. Deite-se com as mulheres do seu pai, aquelas que ficaram para tomar conta do palácio. Nós sabemos que naquele tempo era um costume o rei ter um grande harém. E quanto maior fosse a quantidade desse harém, mais respeitável era o rei, de acordo com os parâmetros da época. Então havia uma questão também de status, símbolo de poder, um harém numeroso. E eram mulheres do rei, legítimas, embora fossem chamadas de concubinas. Tocar nelas equivaleria a ferir a honra do rei, e em especial de Davi, pai de Absalão. Quando Aitofel dá esse conselho, Aitofel está fazendo com que Absalão seja privado da posteridade abençoada, de uma prosperidade no decorrer dos dias vindouros. Há uma quebra da promessa de Deus na vida de Absalão, e é por isso que ele termina de forma trágica a sua vida, porque ele desonrou o seu pai à vista de todos. Foi o que ele fez. Ele humilhou o nome do seu pai, quando se deitou diante de todo Israel, numa tenda armada em cima do palácio, para demonstrar que ele havia rompido relações com seu pai Davi. Só que Aitofel, o conselheiro do diabo, ele não parou por aí. Vamos avançar? Vamos lá. Aitofel disse a Absalão: permite-me escolher 12.000 homens, e partirei esta noite em perseguição a Davi. Eu o atacarei enquanto ele está exausto e fraco, vou causar-lhe pânico, e seu exército fugirá. Depois matarei somente o rei, e trarei todo o exército de volta a ti. É somente um homem que procuras matar, assim todo o exército ficará em paz. Esse plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Primeiro conselho: deite-se com as mulheres do seu pai. Segundo conselho: faça uma emboscada contra o seu pai. Autorize-me a dirigir esse grupo, e nós o mataremos. Aproveitemos que ele está cansado, exaurido, desgastado, e lutaremos contra ele agora, para obtermos uma vitória inigualável. Aqui temos um segundo problema. Davi não era apenas o pai de Absalão, ele era também o rei. Um rei instituído por Deus, um homem ungido pelo Senhor. E o próprio Davi declarara tempos atrás. Vamos lá? Avança aí. Davi, contudo, disse a Abisai: não mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele,
o Senhor mesmo o matará, ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. É Deus quem lida com os seus ungidos. É Deus quem tira e quem bota onde quiser os homens que Ele mesmo levantou para a liderança do seu povo. Ele, Davi, teve a chance várias vezes de, em fuga, matar o louco, o sanguinário, o injusto rei Saul. Mas ele não fez isso. Mesmo sabendo que Deus lhe dera o trono, mesmo sabendo que os dias de Saul estavam contados e ele assumiria a liderança de Israel, ele permitiu que Deus dirigisse as coisas segundo os seus propósitos. Ele não mancharia as suas mãos com o sangue real, porque Saul, ainda que em pecado, ele era ungido do Senhor. Todos sabiam disso. Davi entregou Saul aos cuidados de Deus. Aitofel sabia disso, mas mesmo assim deu a Absalão um conselho totalmente fora de propósito: matemos o seu pai, assassinemos o seu pai. Temos uma boa chance para isso. Igreja, olha aqui para mim, se liga no que eu vou falar. Qualquer orientação que leve você a levantar-se contra figuras de Deus, revestidas de autoridade sobre a sua vida, tais orientações não podem ser aceitas como normais, como saudáveis, como edificantes. São conselhos vindos do diabo com toda certeza. Tenha discernimento espiritual para averiguar isso. Fuja dessas más orientações em nome de Jesus. Um dia desses, uma jovem muito triste chegou no gabinete pedindo-me apoio para o seu namoro. Escuta a história. Ela estava muito chateada com seu pai, porque ele era terminantemente contra o rapaz que ela escolhera para namorar, alegando que aquele rapaz não era o melhor para sua filha. Ela estava convencida que aquele rapaz era de Deus para a vida dela, mas seu pai dizia que não confiava naquele moço. E ela me pediu apoio para forçar seu pai a aceitar aquele rapaz dentro da sua casa. Eu fui bem claro, irmãos. Tem briga que a gente entra, mas tem briga que não é nossa não. Eu falei para ela: filha, pode me tirar dessa batalha, pode me tirar desse combate. A autoridade imediata de Deus sobre a sua vida é seu pai, não sou eu, que sou seu pastor. É a palavra dele que tem que ser acatada por você, em primeiro lugar. Ore, clame, para que seu pai mude de coração, ou então acabe o namoro. Caso contrário, você não encontrará felicidade, você não terá paz nesse relacionamento. Se naquele momento eu dissesse a ela que lutaria juntamente com ela pelos seus sonhos, se naquele momento eu a encorajasse a investir nessa relação, apesar da vontade contrária do pai, não tenho dúvidas, eu estaria sendo naquele instante mensageiro do diabo, conselheiro de Satanás. E eu não quero ser agente do inimigo, eu quero ser porta-voz do Senhor. Então, amados, tenhamos maturidade. Secretários do diabo, mensageiros do diabo, levar-nos-ão sempre a nos rebelarmos contra as autoridades de Deus constituídas sobre a nossa vida. Agentes de Deus valorizarão em nossa vida aqueles que o Senhor colocou para nos guiar e nos liderar nas horas de dificuldade, de angústia, mesmo que passem conselhos que não estejamos aceitando muito bem. Mas são homens e mulheres de Deus, temos que acatar e saber que é o melhor para a nossa vida.
Segunda verdade: os conselheiros do diabo terminarão frustrados pelo Senhor. Os conselheiros do diabo terminarão frustrados pelo Senhor. Vamos lá, palavra, vamos embora, juntos. Entretanto, Absalão disse: chamem também Uzai, o arquita, para que ouçamos a opinião dele. Quando Uzai entrou, Absalão lhe disse: Aitofel deu-nos o conselho dele. Devemos fazer o que ele diz, ou você tem outra opinião? Uzai respondeu: olha como é que Uzai também é, me perdoem aqui a expressão, malandro, esperto, inteligente, mas ele foi guiado por Deus. O conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Ele não chegou rasgando, ele não chegou rachando, ele não chegou contestando, ele foi comendo o mingau pela beirada. Sabes que o teu pai e os homens que estão com ele são guerreiros, e estão furiosos como uma ursa selvagem, da qual roubaram os filhotes. Além disso, teu pai é um soldado experiente, e não passará a noite com o exército. Ele agora já deve estar escondido numa caverna, ou em algum outro lugar. Se alguns dos teus soldados forem mortos no primeiro ataque, quem souber disso dirá: houve matança no meio do exército de Absalão. Então, até o mais bravo soldado, corajoso como leão, ficará morrendo de medo, pois todo Israel sabe que teu pai é um guerreiro valente, e que seus soldados são corajosos. Por isso dou o seguinte conselho: que se reúnam a ti todos os homens de Israel, desde Dan até Berseba, tantos como a areia da praia, e que tu mesmo os conduzas na batalha. Então o atacaremos onde quer que ele se encontre, e cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Nem ele nem nenhum dos seus homens escapará. Se ele se refugiar em alguma cidade, todo Israel levará cordas para lá, e arrastaremos aquela cidade para o vale, até que não reste ali sequer uma pequena pedra. Absalão e todos os homens de Israel consideraram o conselho de Uzai, o arquita, melhor do que o de Aitofel. Essa parte final é impressionante. Vamos juntos? Pois o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel, a fim de trazer ruína sobre Absalão. Aitofel era um homem inteligente. O plano dele, o conselho dele para Absalão era perfeito. Se Absalão seguisse a palavra de Aitofel, a guerra teria sido ganha facilmente. Davi seria morto, e o domínio do reino consolidado pelas mãos de Absalão. Ele atacaria Davi com 12 mil homens, no momento em que Davi estava mais debilitado, mais enfraquecido. Não haveria escapatória, não haveria fuga para o rei Davi. Absalão ficou encantado com a estratégia de Aitofel. Não morreria ninguém além de Davi, e os melhores homens que estavam com Davi, é claro, iriam virar a casaca quando seu rei estivesse morto, iriam passar a servir Absalão a partir daquele momento. Mas essa parte final, irmãos, é chave para esse ponto que estamos defendendo agora. O Senhor decidiu frustrar o eficiente conselho de Aitofel. Do nada, movido por uma dúvida que jamais existira em relação a Aitofel, Absalão decide tomar o conselho de Uzai, o arquita, o amigo de Davi, infiltrado na corte. E Uzai sabia que tinha que ganhar tempo. Com palavras muito bem construídas, elaboradas, Uzai arquiteta uma outra estratégia para dar tempo de Davi fugir do perigo iminente e arrumar o exército que tinha. E Davi, como grande estrategista, com tempo para elaborar um contra-ataque, ele iria derrotar as forças de Absalão. Uzai, usado por Deus, frustra os conselhos de Aitofel. Queridos, queridas,
Entendamos algo muito sério. Se somos de Deus e estamos com Deus, a mentira jamais triunfará sobre a verdade. Jamais. Todo plano maquinado contra nós será desfeito por Deus. Sempre. Segundo aos Coríntios 13:8. Juntos. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Glória a Deus. Todo conselheiro do diabo será desmascarado em algum momento, envergonhado pelos seus enganos e mentiras. O mal não triunfa perpetuamente, por mais que se mostre dono de grande poder e influência. Precisamos confiar na verdade de Deus, sempre. Meu ministério teve início no ano de 95, final de 95, e em 96 eu tive a incumbência de pastorear 2 igrejas ao mesmo tempo, Cachoeira do Mato e Alcobaça. E lá em Alcobaça tive uma experiência muito marcante acerca desta verdade que eu estou falando. Estávamos ali num trabalho de restauração. A igreja havia sido dividida por um movimento neopentecostal que trouxe muitos traumas, muitas rachaduras para a alma de vários irmãos. E naquele trabalho Deus começou a nos honrar com vidas sendo salvas, pessoas sendo reconciliadas, o trabalho ganhando uma nova forma. Quando chega na congregação, uma família vinda lá do Espírito Santo. O líder dessa família chegou na congregação dizendo que era escritor, já tinha ido ao programa do Jô dar entrevista, era possuidor de uma visão empreendedora, com vários projetos econômicos positivos para aquela cidade tão carente economicamente. E com todo esse papo, com esse aparato, com essa bagagem, ele começou a roubar o coração do povo. Um povo muito humilde, a maioria pescadores. Passou a visitar cada membro da congregação, fazendo profetadas e dizendo que eu era um homem mau, um pastor mercenário, porque a igreja tinha na época um dinheirinho em caixa, ajuntado a duras penas, para que a gente pudesse fazer uma obra emergencial. E ele dizia que aquele dinheiro era para ser repartido com os irmãos, que eu estava pensando só em construção, e que eu não estava me importando com a congregação. Resumindo, ele adoentou um trabalho que estava sendo levantado por Deus, restaurado pelo Senhor. Minha primeira reação, como pastor jovem, inexperiente, foi de responder fogo com fogo. Mas Deus me disse: cale-se e apenas ore. Continue a fazer o seu trabalho e se cale e apenas ore. Foi difícil, com o meu temperamento colérico sanguíneo, seguir essa orientação, mas Deus estava no controle. Até que um dia, no auge da batalha, do nada, num dia de semana à tarde, eu estava na igreja, fazendo algumas leituras, e me chega um irmãozinho esbaforido, gritando: pastor do céu, está sabendo da novidade? O calo do seu pé, a pedra no seu sapato. Aquele irmãozinho fugiu
saiu corrido, deu um calote em um monte de gente, e querem até matar ele. Eu não vou dar um glória a Deus aqui não, senão você vai dizer que eu estou desejando mal para alguém, e vai dizer que pastor é esse rancoroso. Mas no meu coração, eu já pequei no meu coração, tá? De um momento para o outro, o meu maior opositor ministerial fugiu. Um a um, todos aqueles que deram crédito a ele voltaram envergonhados e pediram perdão. E a paz voltou a reinar naquele tempo, naquela congregação. Pastor Luzinaldo sabe de que eu estou falando. Sabe ou não sabe, pastor? Você sabe, você conhece, camarada. Escute bem, filho, escute bem, filha. Os conselheiros do diabo sempre serão envergonhados e frustrados por Deus na sua vida, se de fato você está no centro da vontade do Pai. Não tema, Deus é com você, Deus é por você. Terceira e última verdade: os conselheiros do diabo enforcam-se em sua própria corda. Os conselheiros do diabo enforcam-se em sua própria corda. Vamos lá, 2 Samuel 17, 23. Juntos. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento e foi para casa, para a sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e depois, não ouvi, depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Interessante isso. Os conselheiros do diabo são orgulhosos. Eles não aceitam ser contrariados em suas orientações demoníacas. Não admitem compartilhar seu público com mais ninguém. Cerceiam, podam a liberdade dos outros pensarem por si mesmos. Querem regular os pensamentos alheios, as ideias dos seus aconselhandos. Os conselheiros do diabo, quando percebem que não estão mais com o domínio absoluto da situação ou dos indivíduos, eles enlouquecem, fazendo tudo que estiver ao seu alcance para retomar o território perdido. E é aí que metem os pés pelas mãos e acabam afundando-se ainda mais, porque terminam por enforcar-se na própria corda feita por eles mesmos. Foi o que aconteceu com Aitofel. Ele ficou deprimido, depressivo, por ter sido rejeitado em seus planos malignos. Sentiu-se desprestigiado por Absalão e, retirando-se para sua terra natal, colocou os seus negócios pessoais em ordem e enforcou-se. Eu estou fechando aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Eu tenho visto nesses últimos dias algumas pessoas com uma atitude muito rebelde dentro da igreja do Senhor Jesus. Falo pela Memorial e posso também falar por outras congregações, pela amizade com alguns líderes, por conhecer o público que está em muitas dessas outras igrejas. Observo textos postados de modo desaforado em redes sociais contra seus pastores e líderes, fofocas, visitas a irmãozinhos para espalharem boatos
intrigas, questionamentos frequentes da autoridade pastoral a todo instante, colocando em dúvida até a validade do dízimo depositado e entregue na casa do Senhor. E eu observo que tais indivíduos têm puxado a corda da sua forca cada vez mais. Que Deus tenha misericórdia destes homens e mulheres. Estão cavando a sua própria cova espiritual, mas estão cegos pelo orgulho, porque os conselheiros do diabo são orgulhosos. Não perceberam ainda o mal no qual estão incorrendo. Querido, querida, as coisas de Deus não se resolvem na pressão humana, na violência, nos planos maquiavélicos bem elaborados. As coisas de Deus se resolvem debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Zacarias 4, versículo 6. Vamos lá comigo? E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus é quem cuida da igreja dele, e nós precisamos reconhecer isso. As coisas acontecem no tempo do Senhor, e não no nosso próprio tempo, como nós queremos. Qualquer tentativa de querer agir no lugar de Deus é precipitação diabólica, com consequências desastrosas para quem decide comprar uma briga que não é sua. Finalizando, há muitas vozes nesse mundo que clamam por nossa atenção. Há muitos conselheiros que querem nos catequizar, instruir-nos, moldar-nos quanto ao nosso entendimento espiritual. Vou fechar então com uma pergunta, resposta rápida. Vai lá. Como vou saber se um conselheiro é de Deus ou do diabo? Tenho duas respostas para solucionar esse questionamento. Primeira, pela qualidade do quê? Dos conselhos. Pela qualidade dos conselhos. O que é dito me faz entrar numa posição de rebeldia, de contrariedade, em relação às autoridades que o Senhor instituiu sobre a minha vida. O que é dito far-me-á entrar em maldição pela postura rebelde assumida contra quem representa Deus na minha vida? Você tem que se perguntar isso. Segunda resposta: como é que você sabe se um conselheiro é de Deus ou do diabo? Como? Pelo orgulho da alma. Tal pessoa julga-se a dona da verdade. Tal pessoa se vê como a dona dos corações, dos sentimentos, das vontades do povo que ela quer aconselhar. Os outros estão sempre errados, e eles têm resposta para tudo. Ela se julga alguém num nível espiritual acima dos demais. Eu quero te falar uma coisa, filho. Estou no mesmo nível que você. Sou homem como você, ser humano como você. Só que tem um detalhe. Como pastor, mesmo não sendo melhor que você, Deus me deu uma função de liderança. Essa é a diferença. Eu não estou aqui brincando de igrejinha.
Eu não estou aqui porque quero estar. Acreditem, eu não quereria estar aqui. Mas Deus quer que eu esteja. Não tenho dúvida disso jamais. Seus pais, aqueles que você tem desobedecido, zombeteado dos seus conselhos e orientações, muito cuidado. Por mais que eles sejam julgados por você como descontextualizados, quadrados, chatos, são palavras de Deus que saem das bocas deles. E tentar se levantar contra eles é assumir uma atitude de rebelião contra o próprio Deus. Eu já falei para vocês aqui que meu pai foi um homem muito difícil de se lidar. Um homem alcoólatra, jogador inveterado. Meu pai só não foi um prostituto, embora tivesse tudo para ser, mas não foi. A única surra que eu tomei do meu pai, surra de me fazer urinar nas calças, me molhar todinho, foi porque ele, num momento habitual de estupidez, bateu muito forte a tampa da panela. E eu olhei para ele de modo enviesado, repreendendo por aquilo que ele havia feito. Ali foi uma surra histórica, só por uma olhadela. Hoje, isso aí ninguém nem conjecturaria acontecer, porque os filhos estão batendo nos pais. E é por isso, irmãos, que há toda essa crise hoje, moral na sociedade, com alunos que não respeitam professores, com cidadãos que não respeitam a força policial, com governantes sendo xingados, zombeteados de um modo até sarcástico e vil. Não há mais respeito, porque a questão da autoridade é um tema em decadência, e isso tira o homem do centro espiritual, porque no fundo tudo se resume a uma irreverência para com a figura divina, que se mostra através da irreverência para com as figuras de autoridade que estão ao nosso redor. Deus espera que você seja uma pessoa respeitosa com aqueles que Ele colocou sobre a sua vida. Aitofel não foi e morreu por causa disso. Que Deus tenha misericórdia de cada coração que tem buscado um caminho contrário àquele que o Senhor nos legou, que é o da obediência a quem é digno de nossa honra. Amém, meus irmãos?